Bom dia, como vão vocês? Como vocês estão nessa quarentena? Hoje nós vamos estudar então em português a questão do a com H ou a, artigo. Na hora de falar a gente não vê muita diferença não, mas na hora de escrever a gente tem que prestar bastante atenção porque elas têm bastante diferença, tá? Então, são dois termos que elas geram muita confusão, tá? Ambas têm a grafia diferente, como eu já havia falado, então. Uma tem o H, tem acento, a outra simplesmente é um A artigo. Então, vamos ver o A com H. O A com H, ele representa a forma do verbo haver, do verbo existir. Podemos utilizar o verbo a também como impessoal. O que é impessoal? Ele não tem sujeito. Ele simplesmente é do verbo existir, mas ele não tem sujeito. Por exemplo, ele houve um acidente. Tá certo essa frase? Não. Houve um acidente simplesmente, certo? Essa forma, então, é conjugada na terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. Então, o ele, só que sem colocar o sujeito. Exemplos. Há muitas pessoas no mundo. Existem muitas pessoas no mundo. O a não tem como ir para o plural. O existem a gente coloca no plural, tranquilamente. Há muito erro na prova. Há muito erro, tá? Tá tudo no singular, tranquilamente. Há muitos erros na prova. Então, quer dizer que simplesmente essa também não vai para o plural. O que vai para o plural é o restante. Também utilizamos o a nas frases que expressam, então, o passado. Então, quando ele expressa passado, ele pode expressar, então, o verbo fazer ou o verbo ter. Preste atenção nesses exemplos. Há muitos anos que não a vejo. Há muitos anos. Então, faz muitos anos que não a vejo. Se for para substituir, eu não coloco fazem muitos anos que não a vejo. Simplesmente eu coloco faz muitos anos que não a vejo. Outro exemplo, há muito tempo que não comia doces. Então, tem muito tempo que não comia doces. E a gente sabe que o tem, se a gente colocar para o plural, ele vai o acento circunflexo. E neste caso, não. Quando há o verbo haver, não vai para o plural. Então, fique atento bem direitinho a essas frases que eu passei para vocês, que vocês não vão se atrapalhar neste caso. É só prestar bem atenção. E tem a questão também do atrás, tá? Muito tempo atrás. Então, estive nos Estados Unidos há muito tempo atrás. O que quer dizer muito tempo atrás? Já quer dizer que é muito tempo atrás, eu não coloco atrás de novo, tá? Então, isso vocês têm que prestar atenção. Eu só coloco estive nos Estados Unidos há um ano. Atrás não se coloca, tá? Porque o a já é o verbo passado. Então, assim, ó, quando ele faz referências, quando ocorreu um passado, eu só coloco o a. Certo? Então, vamos lembrar dessa parte aí. Não coloco há muito tempo atrás, há um ano atrás, há 10 anos atrás, isso não. Há 10 anos, certo? Então, assim também, existe o A, que tem aquele A com H no final. Esse é um A que expressa emoções, que são as interjeições. Isso eu posso passar para vocês depois no próximo assunto, né? O que são as interjeições. Mas as interjeições expressam emoções. Então, assim, o A com H no final, então expressa uma emoção. Por exemplo, assim, que bom que estive aqui. Ah, que bom que estive aqui, tá? Uma emoção. Ah, então sempre o H vai para o final. Agora nós vamos ver o A com artigo, tá? Que é o a, as, o, os, uma, umas, uns, tá? Então, essas palavras, elas acompanham o substantivo, tá? Ela indica um número, ou ela está no singular, ou ela está no plural. Então, lembre, número, singular e plural, gênero masculino e feminino. Se for o grau aumentativo e diminutivo, certo? Pode ser classificados, então, como artigo definido ou como indefinido. Os definidos, eles são, porque eles definem alguma coisa. Eles são a, as, o, os, certo? Então, esses são os definidos, tá? Eles podem acompanhar um substantivo, um objeto, algo do gênero, tá? Então, vamos ver alguns exemplos. O vizinho ganhou na loteria. Então, o vizinho ganhou na loteria. Meu vizinho ali do lado ganhou na loteria, certo? Ele pode definir também estados ou países. Vamos supor, o Rio de Janeiro, a Bahia. Pode definir também estações do ano. A primavera, o verão,
o verão está ótimo este ano, tá? Podem definir também pontos cardeais. Então, o norte, o sul, o leste, o oeste, isso são só exemplos, certo? Podem também definir datas comemorativas, como por exemplo, Natal, a Páscoa, títulos, o senhor, a senhora, o doutor, tá? Títulos de algum personagem, de algo importante. Então, só para vocês definirem o que é um artigo definido. O definido, eu sei quem é. A minha prima Ângela sofreu um acidente, eu sei quem é, tá? Agora, uma prima minha sofreu acidente, eu não sei quem é essa uma prima minha, então, né, é indefinido. Então, os indefinidos a gente pode usar em tais frases. Vamos ver, um vizinho ganhou a loteria, não sei. Pode ser o meu, pode ser da outra pessoa. Artigos indefinidos, então, também pode ser classificado nas numerações, que é, por exemplo, uma quarentena, uns 100 e poucos amigos meus morreram no acidente, tá? Para enfatizar algo, para colocar mais abertamente, assim, como um destaque. Então, um grande amor meu viajou, um grande sujeito partiu, tá? A gente não sabe quem. Então, para comparar, ela é uma rainha, ele é um Dom Juan, a gente só para mesmo comparar, né? Para referir obras de um artista. Então, comprei um Picasso, eu não sei qual foi a obra, eu comprei a obra de Picasso, daí eu vou explicar qual. E para identificar uma pessoa, ou indicar uma pessoa da família, ela é um Almeida, tá? Eu identifiquei um sobrenome, algo assim. Então, vamos lá. Revisando. O A com H é do verbo existir, não há dúvida, sempre vai o acento. Ele não vai para o plural, tá? E o A, artigo, então, ele sempre acompanha um substantivo, um objeto, algo do gênero, certo? Então, existem os definidos e os indefinidos. Os definidos são a, as, o, os, e os indefinidos uma, uns, umas. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um breve resumo e até o próximo encontro.